E a gente continua aqui no programa Utilidade Pública de hoje, batendo um papo com o advogado especialista em direito empresarial, João Salviano. Há um equívoco muito grande das pessoas acharem que contratar um serviço, uma assistência jurídica, é uma coisa apenas necessária para grandes empresas. Sim, é uma falha muito corriqueira. A assessoria jurídica, ela tem duas naturezas. A preventiva, geralmente de natureza consultiva também, uma orientação prévia ao acontecimento de um litígio, que é o conflito entre as partes. E a advocacia é eminentemente litigiosa, que é a do conflito, quando ele já existe, já é necessário, o conflito já está num amadurecimento necessário de ser delegado ao Poder Judiciário ou uma Câmara de Arbitragem ou uma Câmara de Mediação para ser solucionado entre as partes. Porque há um risco muito grande, a gente vê hoje, as pessoas se tornam especialistas pelas redes sociais, né? E aí a pessoa acessa a internet e aí quer fazer, olha, eu montei uma empresa e aí vou contratar um funcionário e aí eu vou na internet e procuro o modelo de um contrato. E aí quando ele vai ver, aí ele já está todo enrolado com a questão de processo trabalhista. E, gente, olha, esses processos podem levar a empresa à falência. Sim, você falou em dois pontos essenciais aí. O ponto da constituição da empresa, quando você escolhe o contrato social, que é o nascimento, é o embrião da sua empresa. Você ali determina quem são seus sócios, você determina a forma que aquele capital será distribuído e, principalmente, a responsabilidade sobre aquele capital. Ou seja, em caso de dívidas, por exemplo, como a dívida trabalhista que você citou, a dívida trabalhista, quando você estabelece no contrato social a sua responsabilidade, a depender da natureza de constituição da sua empresa, a distribuição do seu capital e as normas que você coloca no seu contrato social, você tem como limitar essa responsabilidade destes débitos ao valor do capital social investido. Apesar da Justiça de Trabalho ter entendimentos no sentido de a responsabilização se estender também aos sócios, existem algumas restrições. No entanto, se você já inicia a constituição da empresa com uma assessoria jurídica que oriente você a melhor forma de fazer essa constituição da empresa, você já reduz os riscos de ser atingido, por exemplo, por uma contingência trabalhista, como você bem citou. E aí, além da questão do contrato social, tem o contrato com o funcionário. Também o contrato de trabalho, a vida de contratos, Dani. A gente faz um contrato a cada minuto. Uma negociação, uma simples compra de um celular, o casamento é um contrato. Então, a gente vê que corriqueiramente, diariamente, a gente lida com a negociação de contratos diários. Você tem a contratação de uma diária, de uma diarista, é um contrato de trabalho. Então, você tem que verificar... Você tem que ser assessorado para fazer esses tipos de contrato para que não exista um risco, porque, como você bem falou, os contratos de modelo, padrões, eles precisam de um profissional que adapte aquele padrão. Por exemplo, vou dar um exemplo prático. O médico utiliza um bisturi elétrico para fazer cirurgias modernas, todas por videolaparoscopia, mas o advogado, ele utiliza aquele contrato, que é a ferramenta, para adequar a sua necessidade. Você entregar um bisturi a uma pessoa que não é médica para fazer um procedimento, com certeza pode ter consequências desastrosas. A mesma coisa funciona no mercado da advocacia. E aí, puxando o exemplo que você trouxe aí da diarista, poxa, muita gente hoje contrata diarista. E às vezes você contrata um diarista sem contrato. Sim. Né? Que o erro já começa aí. Você contrata ali uma diarista, você não coloca aquilo no papel. E qualquer coisa que aconteça, quem é que vai ser responsabilizado? Com certeza. Se ela chegar e disser que trabalhava 16 horas corridas, 12 horas corridas na sua casa, que ela não tinha o horário de descanso, que ela não tinha nada? Sim. Os contratos, quando se fala em contrato, o brasileiro tem muito o receio da burocracia, do custo dessa burocracia, da formalização dos procedimentos e prefere assumir o risco da informalidade. Mesmo com uma diarista, você não precisa fazer um contrato de 2, 3 páginas, basta você acordar em um pequeno termo, em uma carta de compromisso, você estabelecer alguns parâmetros daquela relação negocial. Não necessariamente você precisa
precisa discorrer em 3 folhas para contratar uma diarista, mas sempre que você fizer um contrato, faça um pequeno termo, estabeleça condições mínimas de horário, de frequência, a forma de remuneração e sempre pedir, claro, Dani, os recibos de pagamento, porque quem paga mal paga 2 vezes, seja em qualquer relação, de trabalho ou relação comercial. E buscar assistência jurídica para vários casos. Às vezes as pessoas não buscam assistência jurídica e aí quando vão ver o dinheiro, olha, não busquei assistência jurídica porque é caro, porque, olha, não sei, eu vou aqui na internet, pego essa cópia, foi o caso que a gente trouxe, aí quando chega o problema, você vai recorrer a quem? Sim, com certeza. A consultoria, o barato sai caro, né? O barato sai muito caro. A consultoria preventiva é necessária. É necessário você consultar um profissional que oriente você a escolher o instrumento correto para aquela determinada negociação, sob pena de você se responsabilizar. Por exemplo, uma pessoa quer comprar, achou legal, tem um fundo de comércio, uma empresa que está sendo vendida, ela quer adquirir aquela empresa. Ela achou interessante, pode ser uma boa fonte de renda e ela não sabe o que fazer. Apenas ela olhou, foi oferecido um valor de luvas e ela pagou o valor das luvas e não verificou, por exemplo, se a empresa já responde a processos trabalhistas. Por quê? Porque pode ocorrer uma sucessão empresarial do estabelecimento anterior com o novo estabelecimento e o adquirente daquela empresa ter, por exemplo, que se responsabilizar sobre todas as dívidas trabalhistas anteriores. Então, é um risco que muitos empresários que compram pontos informalmente, pequenas empresas principalmente, que eles não analisam essa situação. E assim, precisa também assistência jurídica quando você vai avaliar possibilidade, por exemplo, de parcelamento de uma série de tributos. Sim. Que é o outro problema. Sim, com certeza. Cada regime de parcelamento, ele tem determinadas normas e disciplinas que você tem que ter uma assessoria jurídica para dizer, por exemplo, se vale a pena aquela data para aderir àquele parcelamento, se a sua empresa tem condições de arcar com as parcelas futuras daquele parcelamento, se a dívida, por exemplo, Dânia, já foi inscrita em dívida ativa ou já existe um processo de execução fiscal, você já tem que ter um profissional que verifique todas essas questões antes de você aderir a um parcelamento. O que acontece muito são empresas que aderem a parcelamentos antes de verificar a situação da própria dívida na fazenda pública. Olha, gente, a gente hoje está aproveitando aqui a presença do João Salviano para esclarecer vários pontos. Vocês acompanharam no primeiro bloco? Uma orientação aí na hora de você escolher uma área específica de atuação quando você se forma em direito. E agora a gente está falando, trazendo alertas. Olha, é necessário sim você buscar assistência e assessoria jurídica, tanto na hora que você vai comprar uma empresa, quanto na hora de você se prevenir, na hora de assinar um contrato, seja um contrato social, seja um contrato de trabalho, seja, é melhor, vai valer aquele velho ditado, melhor prevenir do que remediar, porque senão vai custar muito caro, porque processos nessa área empresarial são processos caros. Sim. João Salviano, a gente vai precisar só dar mais uma pausa, a última do programa Utilidade Pública de hoje, e a gente volta já.